Seja muito bem-vindo, esse é o programa Blix, começando pelo canal da gente, canal 15. Eu sou Fernando Prado e o tema hoje é muito polêmico e muito divertido. Estamos em outro lugar, você percebeu, né? Estamos aqui no Mousse Cake, que fica no Fashion Boulevard, aqui no bairro Fundinho. Muito legal, esperando por você, coisas muito gostosas aqui no Mousse Cake hoje. E eu vou ter também convidados muito legais para falar sobre o tema de hoje, mas não vou falar para você ainda, calma. Antes disso, vamos conferir a dica Blix. Confere aqui, ó, www.programablix.com.br e também me adicione no Twitter, @Fernando Prado. A dica Blix é a seguinte, atenção, Eric Geber, para você que quer garantir fotos exclusivas muito profissionais do seu evento social, do casamento, tá aqui, ó, Eric Geber, Estúdio Eric, te esperando mesmo, viu? Também a Cíntia Cunha, doutora Cíntia Cunha, Medicina Estética, sempre trazendo o que há de mais novo para você cuidar da sua pele, do seu cabelo, né? Eliminar aquelas gordurinhas que não precisam estar aí. Confere o site da Cíntia também e já agende o seu horário. Spazio, Centro Estética, um grande abraço para Débora e para toda a equipe da Spazio, para Juliana Custódio também, que tem também serviços muito legais para você que vai se casar e quer ser tratada como uma rainha. Então não perca tempo, Spazio Centro Estética. E finalizando com o Pet Shop Bicho e Rabicho lá no Roosevelt, cuidando com muito carinho do seu cachorrinho. É o seguinte, pessoal, a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou que é super importante, que é necessário que o acesso à internet deve ser socializado, né? Da mesma forma que a saúde e a educação têm importância. Bom, isso é um ponto. Outro ponto é, a redação do Enem esse ano foi o limite entre o público e o privado. Um terceiro ponto é, Rafinha Bastos, falou de mais, falou de menos. Bom, esses três assuntos vão se juntar hoje no Blix para a gente falar sobre liberdade de expressão. Eu tenho então aqui Flávio Soares, que é jornalista, tenho a Sandra, que é empresária aí da área de construção civil, né? E temos Remy Lima também, que é jornalista, que eu custei trazer o Remy Lima aqui, não foi fácil não, a agenda do rapaz é complicada. Gente, claro, temos várias opiniões, várias divergências, né, várias convergências. Em relação a essa história toda do Rafinha, de fala ou não fala, tem liberdade de expressão, o que eu posso falar, o que eu não posso. Flávio, você acha que onde é que a gente esbarra nessa liberdade? Até onde é que dá para fazer comentários? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender o que é liberdade de expressão. Primeiro, que se a gente parar para pensar e conceituar as palavras que fazem parte do nosso cotidiano, é porque são tão comuns no nosso dia a dia que a gente não para pensar. Liberdade é realmente o direito de ir e vir, é uma luta incansável que a gente tem desde quando nasce. É o quê? Para ser livre e para ser feliz. Sim. É o básico. Expressão é o jeito que você fala, o jeito que você escreve, o jeito que você utiliza a imagem, o jeito que você se coloca utilizando um meio de comunicação, pode ser a comunicação verbal ou algum outro meio de comunicação, para expressar uma ideia, um pensamento. Sim. Então a gente tem que partir desse princípio. Segundo lugar, toda liberdade é maravilhosa, só que isso implica também nas possíveis consequências diante daquilo que eu falo. Sim. E comunicação só acontece quando eu alcanço um objetivo utilizando o meio, que seja a minha fala. Eu estou me comunicando aqui, se o público lá em casa entender o que eu falo, eu pratiquei a comunicação. Sim. Se não entender, eu no muito me autoexpressei. Eu falei e não teve resultado. Pode ser um ruído aí, alguma coisa? Podem surgir, inclusive, ruídos pela falta de compreensão do que eu estou falando, dessa mensagem em si. Então, entendendo o que é liberdade de expressão, a gente consegue entender os nossos limites. Bom, liberdade é maravilhoso, todo mundo aqui quer ter, e a gente tem. Isso é garantido pela democracia. Claro que nós vamos discutir aqui a questão de limites, o que tem, o que realmente não existe de fato. Só que assim, se eu entendo, eu sei até onde eu vou. Sim. Tem aquele discurso que a gente usa muito, né? A minha liberdade vai até onde começa do outro. Então o que eu falo, eu sou livre para falar, para fazer o que eu bem entender, mas também tenho o dever de ser responsável por aquilo que eu falo. Sandra, como é que é com você? Assim, você acha que onde é que começa a aparecer limites, né, na liberdade, limites nessa comunicação aí? Esse limite ele é muito subjetivo, né? Sim. A gente, às vezes, o que pode parecer um limite para mim, para o outro já está mais tranquilo. Mas acho que o básico de tudo, que a gente acha que não só nessa questão, mas em tudo na vida, se você estiver focado em ética, em respeito, em se colocar no lugar do outro, acho que aí fica tranquilo. Sim. Porque esse limite é muito difícil de você estipular. Sempre é aquela questão, né? Sua liberdade termina onde começa o direito do outro, né? Mas às vezes o outro tem o direito, mas ele nem se sentiu ofendido com aquilo ou com... Sim. Etc, digamos assim. Então, eu tenho essa premissa de, muitas vezes, me colocar justamente, será que se eu fizesse esse comentário sobre mim, sobre a minha família, eu iria gostar?
Entendeu? Porque não é porque a pessoa às vezes é jornalista ou etc, que ela vai ficar só atacando, né? Porque acho que o jornalismo está muito além de fazer uma piadinha de político. Sim. Publicidade no geral, né? Ele deve evitar, inclusive, de aplicar juízo de valor. Ele então, deve passar a mensagem e deixar com que o outro interprete. Tem coisas que, além de informação, né? Você está expondo uma informação, uma notícia ou etc. Sim. Tem coisas que são totalmente desnecessárias, certo? Que muita gente entende como humor, mas que não fazem, como se diz, não alterem nada e você está, às vezes, agredindo alguém, mesmo que minimamente assim, né? Mas que poderia ter evitado aquilo. Você solta, às vezes, sem querer. Sim. Né? E às vezes só um me desculpe não vai resolver mais. Sim. Entendeu? Você tem visto muita coisa desnecessária por aí, não? Nossa, né? Muito. Engraçado que a liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição, né? Mas só que a gente fala muito em liberdade de expressão e esquece da responsabilidade, né? Que a pessoa, quando ela está num veículo ou até mesmo numa empresa, até tinha um professor meu da pós, que ele falava que cada funcionário, ele representa a empresa, né? Sim. Então, você tem que ter muito cuidado com como você se porta, o que você se fala, né? Se o que você fala é aquilo que você pensa, mas qual é o limite daquilo que você pensa? Uma coisa é a gente estar aqui num papo descontraído e falar uma coisa. Outra coisa é você falar, via é você falar num programa para milhões e milhões de pessoas, adolescentes em formação. Que até se segue que você fala, inclusive, né? Escreve, né? Às vezes você posta uma mensagem no Twitter para algum amigo seu, de repente, uma pessoa que você nunca viu falar na vida te retweetou ali. Falei, gente, como é que isso foi parar lá? É verdade. Então tem uma dimensão tão grande a internet, etc., que você fica assim, às vezes fala, gente, como é que isso chegou naquela pessoa, né? Um tema do Enem desse ano foi essa liberdade, né? Entre o meio privado e o meio, redação, né? E o online também. Agora estão falando muito dessa liberdade. O Flávio também tocou e o Remy também tocou, que é um princípio da Constituição. Mas é relativamente novo, né? Se a gente pensar que em 68 foi assinado o AI-5, cortando toda a liberdade de artistas, de profissionais, É da Constituição de 88, né? Esse direito. Você não acha que é novo essa liberdade? Não é novo. Se a gente pensar que desde o Brasil Império a gente já tinha essa liberdade, ela realmente foi um pouco barrada ali, primeiro com o governo Vargas, a gente teve a questão do Estado Novo, ali foi mais sério. Depois a gente teve um processo de redemocratização que nos deu uma certa autonomia para falar o que a gente bem entendia. Logo que Vargas assume o poder novamente, aí cria ali um aditivo, sei lá, uma mudança nessa lei para justamente fazer com que as pessoas tivessem totalmente aquele direito que tinha sido garantido novamente bloqueado. Depois a gente tem novamente a liberdade. Eu sei que assim, o Brasil ele passa por momentos. Altos e baixos. Na década de 60, a gente pode dizer que foi talvez até pior. Porque quando era o governo Vargas, era proibido e pronto. Quando foi nos governos militares, a gente esteve lá, o que aconteceu na década de 60, 70, o que acontece? Nos é dado o direito de liberdade de expressão, nos é dado o direito, mas a gente tinha que se enquadrar dentro daquilo que era resguardado pelo bem comum, pelas regras do governo. Então, ou seja, você podia falar do bem comum, era dito pelo governo. Então, assim, a liberdade de expressão censurada, né, na verdade. E a palavra censura, ela cai muito mal, principalmente hoje, né, nesse processo todo de democracia. Falou que está censurando, já cria polêmica. A gente viu jovens de cara pintada lutando para tirar um presidente da República. Se teve ali por trás interesses políticos e tal, não vale discutir nesse programa hoje. Mas se a gente vê que o jovem tem esse discernimento, olha, eu vou pra rua, eu vou botar a boca no mundo e vou tirar um presidente porque não tá legal. Pô, gente, isso é maravilhoso, é a liberdade. A questão é o limite. Eu também sou contra o movimento grevista, por exemplo, vou citar um caso, não que quero dizer que aconteceu, mas se, por exemplo, no momento em que professores reivindicam algo, e aí professor vai pra rua e queima pneu. Eu acho que essa liberdade tá esquisita, porque o professor, o jornalista, o médico, o advogado, sei lá, eu acho que hoje todo mundo é referência, pode ser referência de acordo com o meio que ele tem inserido. Se um professor vai pra rua, mesmo que para reivindicar um direito e queima pneu, não é legal. E eu tô falando professor, mas pode ser qualquer um. Um movimento, por exemplo, do Sem Terra. Eu acho que todo mundo tem direito de lutar pelo seu direito, o direito que acha que tem. Só que queimar pneu, bloquear a estrada, atrapalhar alguém
alguém. Isso eu acho legal. Destruir patrimônio público, né? A pessoa vai manifestar, eles fazem, na verdade, uma anarquia. Eles não estão manifestando, não estão se fazendo ouvir. O que eles estão fazendo é quebra-quebra, né? Essa liberdade não pode. E essa da Constituição é mais o Estado sobre o indivíduo, né? Porque nessas épocas da ditadura, você não podia ter oposição pública, política, né? Sim. Agora, no setor privado, a pessoa, quando ela é contratada para uma empresa, ela sabe as normas e diretrizes daquela empresa. Sim. Ela não entra lá, sabe? Sem saber de nada. Ela não entra sem saber de nada. Mas eu, até puxando um gancho na sua fala anterior, que eu acho muito bacana, é a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão varia no ambiente que eu estou inserido. Sim. Eu, na condição de ser humano, de cidadão, eu posso me manifestar pensamento, com crítica cultural, econômica, política e tal, em qualquer lugar. Mas se eu estou na empresa, eu estou emprestando a minha mão de obra, o meu talento, o meu profissionalismo dentro da ideologia da empresa, das normas, a gente fala de diretrizes institucionais que existem, que são a missão, visão, valores e coisa e tal. Eu tenho que estar ali dentro também dessa ideologia. Então, eu tenho que saber o que eu posso falar, o que eu posso fazer, até onde eu devo ir. Ou quais atitudes que eu preciso passar a tomar, inclusive, né? Para que isso E liberdade acontece. de expressão não é só falar demais, assim, que a gente pensa muito nisso. É deixar de falar. Por exemplo, se eu deixo de falar alguma coisa que vai ajudar a produtividade daquele ambiente que eu estou inserido, é também liberdade de expressão. Pô, mas cadê? Por que o Flávio, que sabe, tem aquele conhecimento que ele não ajudou? Então também é liberdade. Só que agora eu falo, a gente tem que aprender a entender de fato o que é aquilo que faz parte do dia a dia, que a gente desvaloriza. Já é senso comum, já faz parte do dia a dia, eu não vou dar valor para isso não. Sim, parece já e tá tem que normal. entender conceito. Isso é A fundamental. maioria confunde demais liberdade de expressão com eu posso falar qualquer coisa sobre determinada pessoa, determinado fato. Então tem que... Posso sair falando, É a abre e questão sai do disparando, bom senso. né? A pessoa que não tem bom senso, ela não sabe discernir essas coisas, né? Gente. Você não pode falar de tudo e de todos assim, do jeito que você acha que deve. Que deve, Você né? tem que ter o seu limite, né? É difícil. Bom, o assunto continua e você não sai daí que daqui a pouco tem muito mais programa Blake direto do Music Cake hoje. Bom, a minha opinião é que, pra mim, foi um absurdo. Mas por que será? Primeiro porque tá certo que ele tá dentro do ambiente dele, mas assim, se expor assim, por muitas pessoas, principalmente ofendendo não só a Vanessa, mas o marido, a família, as pessoas que estão assistindo ali a televisão, isso é polêmico demais, ainda mais porque é algo que se espalha. Ela é gata pra caramba, mas não precisava. Bom, pra mim pedir desculpa não resolve. Pra mim o funk é um outro absurdo, porque já me arrependi bastante pelas coisas que eu escrevi. Bom, principalmente quando é relacionamento. Jogo alguma indireta de vez em quando, mas fico por lá. E já voltamos a esse programa Blitz direto hoje do Music Cake, falando sobre liberdade de expressão. Tem vários convidados hoje aqui. E, bom, gente, a gente tem falado muito sobre o que falar, o que não falar. Mas, Sandra, onde é que você acha que mais hoje, assim, na internet ou na TV, onde mais esbarra nessa diferença entre falta de respeito e liberdade? Onde você acha que mais pega, assim? Olha, nas questões pessoais mais até, né? Entre você falar algo de alguém, mesmo se você tiver, às vezes, conhecimento e certeza daquilo que você está falando, às vezes você esparramar isso para milhares de pessoas não vale é complicado. Se você tem algo a reclamar de alguém ou determinada postura que ela tem, será que o mundo inteiro precisa saber? Mas qual que você acha que seria uma outra postura em relação a isso? É ser um pouco mais velado? Ou é falar indiretamente? O que você pensa? Porque aí qual que é o outro lado? Numa rede, né? Numa rede, tá todo assim, mundo a rede social é justamente para isso, né? Para você opinar, para você... Inclusive, a grande palavra de ordem é compartilhar. Então, se você compartilha um pensamento... Mas às vezes a gente anda compartilhando muita porcaria aí. Entendi, jogando coisa errada no ventilador, muita né? coisa, por exemplo, coisas desnecessárias. Sim. Eu vou dar um pequeno exemplo que eu acho assim, de um mau gosto tremendo. Sim. É você usar a imagem de uma criança para fazer piadinha. Igual tem um fake no Twitter da filha do Roberto Justus. Entendi. Como se ela estivesse postando coisas ali, a pessoa interagindo e rindo daquilo e fazendo graça. Poxa vida. Entendi. Né? Se a criança tem algum problema, não sei se tem, se não tem, sabe? Eu acho isso de um extremo mau gosto. Sim. Né? E várias
outras questões de chamar a pessoa... sabe? É tipo um bullying mesmo na internet, né? Igual o pessoal vive falando da Preta, fazendo piadinhas com a Preta Gil, de ser gorda e etc. Sim. Sabe? Será que a gente não é mais que isso? Você não consegue estar em rede social e tá compartilhando outras coisas? E também não é porque foi para um outro lado, né, Remy? Assim, para o jornal, para a TV ou para a rádio, que você deixou de ter uma educação de casa. Quer dizer, essa é uma extensão, né? Então, deveria ser. Muita coisa são os princípios básicos que a pessoa tem. Então, aí tem a hora que você pensa um pouquinho, será que esses princípios não estão em queda? O que você acha? E a gente tem até que tomar cuidado, né? Disso não barrar a própria lei penal, né? Injúria, calúnia e difamação. Nós temos, na verdade, dois advogados aqui. Deixa eu só situar. Sandra é uma advogada não praticante. Não praticante, tá? há 10 anos. Há 10 anos, e Remy é daqui a pouco um melhor advogado de Berlândia. Então, mas tem essa advogado mais mal-humorado? Mais mal-humorado, será? Mais mal-humorado. O Remy é o mais mal-humorado. E acaba que vai piorar, liberdade, depois né? que ele for mais, vai piorar, hein? E acaba que só liberdade, né? O pessoal pensa que liberdade... Quando você tá falando diretamente, igual eu tô falando para ele aqui, nossa, você é o cara mal-humorado? Eu tô falando isso diretamente com ele. Pois é, onde é que esse tom aqui vira uma questão judicial, Remy? Onde é que esse comentário viraria judicial? Aí é com ele, é o foro íntimo dele, até onde ele tá se sentindo ofendido ou não com isso. Entendi. Entendeu? Se existe dolo dela em me ofender ou não. Ou se Por quê? Olha só, se tem intenção ou não. As coisas que às vezes ele escreve, parece que assim, tudo num tom muito, tá criticando, tá reclamando. Ai, o dia, tá chovendo, tá de sol, né? Assim, se alguém se ofende, né? Se alguém se ofende, já pode ser uma questão. Parece que é muito mal-humorado, tá sempre de mal com a vida, não coloca uma coisa alegre, uma coisa boa. Porque tem muita gente que reclama. Você dá bom dia, você tá feliz na rede social, entendeu? Parece que eles gostam de que você exponha problemas e mais problemas. Mas por exemplo, quando esbarra isso numa questão profissional, Flávio, por exemplo, Flávio é jornalista. Quer dizer que no Twitter você nunca pode dar uma opinião pessoal sua? Você não gosto de... Você deve dar essa opinião. A mídia social, ela é para isso. Claro, quando a gente estuda comunicação, não digo só jornalismo, mas relações públicas, publicidade, propaganda, jornalismo e tal, você vê que você tem que ser imparcial, tem que ser neutro, tem que ser ético. O que tem que ser, eu acho que em qualquer profissão, não é só na comunicação. Sim. Só que a mídia social, ela é pessoal. Agora, desde que eu fale alguma coisa, sabendo o que falo, uma receitinha básica eu acho que vale para todo mundo. O que eu falo, para quem eu falo e como eu falo. Com certeza. Quando eu estou numa mídia social, eu tenho lá, sei lá, 500 seguidores. 5 mil seguidores, como se a gente tivesse 5 mil amigos, né? A gente sabe que não tem, mas a gente tem lá 5 mil seguidores. São pessoas muito diferentes. Sim. Então, dependendo do que eu falo, se eu falo diretamente, não tem problema. Porque eu estou num ambiente que eu percebo que está aberto, o Remy está aberto a ouvir um comentário que você fala, eu acho que ele é mal-humorado. Quando você fala na mídia social e aquilo é aberto, são várias pessoas com formação diferente, acesso à educação diferenciado, pais e mães que, sei lá, de meios sociais diferenciados. A rede social não é mais pobre nem mais rica. É de cultura diferente, é de formação diferente, formação de vida até. Quando você escreve, você não está ouvindo o tom de voz, a forma que a pessoa está expondo aquilo. Apesar de ter lá as caretinhas, os risinhos, etc. Mas não dá conta, né, de todo o processo. Quando você conversa, é complexo a comunicação, você sente no olhar, você sente na expressão, até onde aquilo é ofensivo ou não. Se eu escrevo para ele, falo, nossa, mas eu te acho muito mal-humorado, ele poderia interpretar de uma forma diferente do que se eu falar para ele agora pessoalmente. Sim. E assim, entendeu? o que eu acho bacana... Então, eu tenho liberdade de achar ele mal-humorado? Tenho. Claro. Agora, será que convém eu expressar isso publicamente? Mas você tem essa liberdade? Tem. Tenho Isso liberdade. também é garantido de acordo com a liberdade de expressão. Só que se eu tenho o direito de falar, de escrever, de manifestar, de usar uma imagem do jeito que eu bem entender, eu também tenho que entender que eu tenho o dever de acatar qualquer tipo de consequência diante a isso. Foi o que aconteceu com o Rafinha. Eu ia até chamar aí para agora esse exemplo. Eu até gostei, então já vamos adiantar. Eu até gostei, um comunicado, uma carta que a Vanessa Camargo escreveu, na verdade, não sei se foi ela que escreveu ou uma assessoria, e também não vem ao caso, mas com certeza representando os interesses dela e o que ela pensa de fato. Ela diz que em momento algum foi dada a ela a liberdade
de falar alguma coisa sobre. Mas para ele foi dada a liberdade num canal de comunicação, numa TV aberta, de falar o que ele queria. Sim. Não estou aqui para condenar ninguém, até porque eu gosto muito do trabalho do Rafinha. Acho que dentro daquela linha de trabalho que ele faz, no que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. Só que aí ele falou, gente, é igual a gente na vida. Nós não temos momentos de infelicidade na vida, todo mundo tem. Quando é criança, então a gente pratica um tanto de bobagem. Você também tem que estar ciente que a consequência daquilo você vai ter que arcar. Sim. Mas vocês não acham que foi além da conta, ou que está além da conta ainda essa discussão aí sobre o Rafinha? Por exemplo, começou a surgir também uma ideia de que a Vanessa ia colocar ele na cadeia, quer dizer, para uma... Não é a Vanessa que coloca ele na cadeia, para começar. Então vamos lá. Para começar a história. Ela não sei se ela realmente sentiu esse peso, ou se alguém fez em cima dela achar que aquilo era exagerado demais. Tem muito disso, né? Às vezes a pessoa mesmo, ela viu, foi duas palavras, ele errou comeria ela e o filho dela. Sim. Tá, né? Parece pouco, eu não sou a Vanessa para saber onde é que aquilo me afetou. Sim. O marido dela poderia ter sentido, mas pô, vai comer minha mulher e meu filho, o que é isso? Me respeita, ela é uma mulher casada. Não, ainda mais ela grávida, ela fica mais sensível, né? Isso é. Etc. Então, pra gente que tá de fora, sempre às vezes parece ter um peso menor. Mas para a pessoa que realmente vive a questão, eu acho que eu não gostaria. Mas é aí que a gente fala, né, até o... Mas foi realmente um momento de infelicidade da parte dele. Ele poderia ter falado, nossa, mas ela tá muito boazuda, mesmo grávida, né? Poderia ter feito um comentário de uma outra forma. O Chico Anísio fala que o humor serve para... O humorista existe para denunciar. Você acha que essa denúncia que o humorista faz também tem que ter o seu limite, Eu acho que as suas aparas? O humorista, ele tem a liberdade de expressão do humor dele, né? Mas aí a gente tem que pensar, será que a Rede Bandeirantes concordou com o que o Rafinha disse, né? Porque aí volta naquele... Ele no show dele, na casa dele, fazendo uma piada é uma coisa. Aí que outra questão que você falou, que tá até hoje, né, discutindo sobre isso, porque foi muito levantada a questão de censura, né? Sim. Mas isso eu acho que isso não tem nada a ver com censura. Já saiu. Eu acho que isso aí não tem nada a ver com censura. E eu acho também que não existe. Entendeu? Aí o pessoal já comentou, colocaram lá, porque o Paulo Maluf fez o que fez e não foi condenado, e o Rafinha não sei o quê. Gente, é uma comparação totalmente fora do... Sabe, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E o Remy comentou uma situação que eu acho também que vale a gente tocar. Não é porque ele está numa casa de show menor e ele faz um comentário, talvez o mesmo comentário, que ele também não pode sofrer as possíveis consequências disso. É diferente. Pode, mas ele mesmo não vai ser autodemitido. Mas depende muito da proporção que isso toma. O juiz, ele entende o prejuízo causado diante ao uso da mensagem do jeito que foi dado. Gente, um veículo de comunicação de massa, uma TV aberta, que é aberta a todo mundo, pobre, rico, negro, branco, católico, crente, evangélico e tal. Gente, é responsabilidade muito grande. E aí, talvez até, inclusive, não é a vítima ou a pessoa que se sente ofendida que vai determinar qual é a penalidade. Não é. Ela se sentiu ofendida. Entraram com a ação, quem vai resolver se ela tem a razão ou ele vai ser a justiça. O advogado dela pode até dizer, olha, ela quer 4 milhões porque ela se sentiu lesada fisicamente, psicologicamente, financeiramente, todos os sentidos. Certo. Aí ele pode dizer o quanto ela merece, mas é o juiz que vai dizer se aquilo realmente é válido ou não, é o juiz que vai tentar um acordo, porque, gente, todo juiz tenta acordo, até porque é a melhor forma mesmo. Mas se ele enxergar que tem um prejuízo, aí não tem jeito, gente, é inevitável. Eu acho que as consequências já estão aí, a gente está vendo. E que tem, claro, essa repercussão que varia de acordo com cada um, tem. Às vezes ela não falou nada, gente, realmente, aparentemente ela não falou nada. Mas é mídia, é comunicação de massa. Todo mundo começou a especular, de repente de início eu pensei que isso era uma jogada de marketing da Rede Bandeirantes. Eu também achei. Você lembra quando saiu lá do Pânico, saiu outro carinha do Pânico, eu esqueci o Carioca? Sim. Né? Sumiu e tal, de repente voltou. Falei, gente, isso aí é só para dar uma mexida em alguma coisa. Mas demorou muito não do Rafinha, né? Ele pediu demissão, ele deram a demissão. Na verdade eu ainda tenho um pouco de dúvidas. Mas como a gente não tem certeza, a gente não afirma, né? A liberdade é essa. Eu tenho e a mídia trabalha com essas questões todas, que pode ser, mas também pode não ser. Sim. Então, pode ser, pode não ser, mas eu sei que você vai ficar aí para assistir o nosso próximo bloco, então não sai daí que o Blitz já volta. Eu acho que ele quer do público, assim. Acho que se ele tivesse dito isso numa roda de 6 pessoas ali e tal, intimamente com ela, se ele tivesse essa intimidade, até tudo bem, assim, não sei.
Acho assim, eu de fora, vendo assim, acho que não teria tanto problema se ele tivesse essa intimidade. Agora, assim, para milhares de pessoas, acho isso um absurdo. Acho que se fosse comigo, não sei se eu teria... Acho que a minha postura seria bem pior do que a dela. Acho que eu teria ido a público, me defendido, né, entre aspas, porque eu acho que para ele isso não tem problema. Acho que isso para ele é normal. Mas acho que ele invadiu o limite dela, que a liberdade de expressão tem muito isso e tal, todo mundo tem direito de falar tudo, né, um direito constitucional, mas eu acho que o direito dele acaba onde começa o meu. E dali onde ele invade meu espaço, acho que já não é legal. Eu acho que isso vem de casa, eu acho que isso é valor, acho que é bom senso. Educação mesmo, princípio básico. Já voltamos direto do Musiquei, programa Blitz. Hoje falamos sobre liberdade de expressão, um assunto que está muito gostoso, aprendendo muito com essa galera aqui. Bom, o Flávio levantou um assunto aí logo no primeiro bloco sobre a época Vargas, né? Logo depois que passou aquilo tudo, começou a vir uma frase aí que era proibido proibir, né? Então é proibido proibir, não pode proibir nada, tem que estar tudo liberado. E quando eu te perguntei dessa questão assim, de será que é nova essa liberdade, foi pensando um pouco nisso. É, claro. Mas você acha que uma outra mão aí seria evitar proibir? Então não tem nada proibido mais? Assim, eu acho que, por exemplo, eu vou citar um exemplo para justificar isso, para quem está em casa entender com mais clareza. Quando, por exemplo, existe um trabalho de conscientização sobre lei seca. Certo. O primeiro trabalho da polícia, da defesa civil, dos órgãos envolvidos nessa questão de segurança pública é o quê? É de educação. E realmente é. Eu posso defender, entre aspas, mas levanto a bandeira sempre porque realmente, o primeiro passo é fazer uma blitz educativa. Bacana. Depois de um mês fazendo a blitz educativa, você ainda vê motorista bêbado dirigindo. Então tem que proibir, sim. Vale a mesma coisa para essa questão da liberdade. Se não teve jeito, educando, conscientizando, se a forma é proibir, é a única alternativa. Infelizmente, isso não é coisa de Brasil, de país em desenvolvimento, não. É coisa de primeiro mundo também. A gente tem que ver um pouco esse lado. Até porque tem que ter o interesse da coletividade, claro, né? A vida é em sociedade. Olha, aí, nós estamos em 4 pessoas totalmente diferentes uma da outra, quer dizer... Você proíbe aquela pessoa, mas salva a coletividade. Mas salva todo mundo, assim. Então, nesse caso, a proibição... Mas, por exemplo, você não acha que às vezes hoje tem muita coisa liberada demais no Brasil? Por exemplo, a gente fala de um lado o sexo, não sei o quê, mas o funk é altamente explícito e tá em várias rádios, não tá em todas as rádios, mas o funk, esse super nervoso aí, ele tá em vários lugares, quer dizer... Então, você não acha também que existe uma falta de ajuste? O Estado tem que seguir o papel dele, mas também a família, o pai também tem que seguir o papel de educação, de educador, né? E conscientizar a criança desde pequena, até porque existe o funk, por exemplo, eu não escuto. Também eu acho que você citou o funk. Eu tô pelando muito aqui, sabe? Não tá não. A maioria dos exemplos que a gente vê de músicas de funk, etc., realmente tem muita apelação. Mas a gente também não pode esquecer que os outros estilos, até sertanejo, música pop, também tem uma apelação. Claro. Não, eu tô falando do funk porque é o mais explícito, assim, né? Fala palavrão mesmo. E aí, assim, por exemplo, ao mesmo tempo que tem o funk, eles colocam a Valesca Popozuda na Fazenda. E ela vira uma celebridade que ela já era cantora, mas além de cantora, agora é uma celebridade, uma figura que está dando entrevistas enfim, aí adolescentes, jovens vão pegando isso como modelo. Eu, na minha opinião, não sei se eu podia estar dando minha opinião aqui, mas na minha opinião eu também esbarra na liberdade. Acho proibido já. Será que eu sou pelo mal da gente? Aqui não. Aqui não. Porque aqui a gente briga contigo, aí pode. Mas você não acha que também vai esbarrando aí, que falta um ajuste? Não, mas aí volto na palavra do Remy. É legal isso, a questão do proibir. Tem o que é proibido. Na TV aberta, por exemplo, até certa hora você não pode expor algum tipo de imagem, depois pode. Sim. Então tem a proibição aí. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela história assim, proibir aquilo que vende numa sociedade capitalista é quase impossível, proibir 100%. Existe a proibição de horário, restrição, isso é proibição. Recomendações. Indicado para tal idade. Depois de uma propaganda linda, maravilhosa de cigarro, homens atléticos, mulheres maravilhosas e tal, você fala assim, bem pequenininho lá embaixo, Ministério da Saúde diverte, fumar faz mal à saúde. Tá, mas assim, mas que tem, a lei existe, quer dizer, tem que colocar aquela frasezinha lá embaixo. Sim. Aí vem a questão da educação. E educação, gente, não é só educação intelectual, não é só formação intelectual, é educação de vida. Sim. O que eu aprendo no meio social que eu estou inserido, isso meus vizinhos, no meu time de handball, de futebol, é na minha casa principalmente, com meu pai e com a minha mãe, o que eu aprendo?
Eu conheço, hoje sou professor, há alguns anos já como professor, mas hoje eu digo que na faculdade com os meus alunos, eu vejo que todos hoje estão na faculdade, ou seja, eles estão, entre aspas, numa condição de igualdade. Só que um é muito diferente do outro quando eu passo uma atividade que seja para se pronunciar diante da liberdade de expressão, a favor ou contra. Sim. Eu vejo que é muito diferente, porque toda aquela bagagem que ele carrega de casa, do pai e da mãe, ele vai usar para justificar a pergunta que eu fiz a ele. São os princípios que ele aprendeu com a família, né? O que eu falo, para quem eu falo, são questionamentos que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Aí você fala da questão de proibir, mas aí cai na questão moral de cada um, né? Será que eu vou aqui no seu programa e começar a ofender fulano, ciclano? Ah, aquele cara do Twitter é assim, ele fala isso, ele é preconceituoso, e papapá, e começa a rasgar. Será que eu tenho que me policiar, né? Uma coisa é eu pensar e outra coisa é eu tornar expressar expressar. Mas a gente sente eu uma mesmo diferença. Me proíbo às vezes. A gente sente diferenças gritantes, né? De gerações para gerações, né? Eu falo assim, não sou velha, né? Lógico, sou jovem, mas assim, vamos dizer assim, falar a idade também. Na minha época de adolescente, digamos assim, mais jovem, de criança até, eu percebia mais, tanto entre a minha família e com as pessoas que eu tinha contato em escola, etc., um respeito maior entre os colegas, na sala de aula com professores, e respeitar o mais velho, independente de quem ele seja. Se ele é seu parente, se ele não é seu parente, né? Hoje não. Hoje você vê, às vezes, um molequinho discutindo com o senhor. Batendo boca, sabe? Gente, o assunto aqui iria mais 4 programas, né? Eu vou ter que parar, senão a gente não entra o próximo programa na grade. Remy, muito obrigado. Como é que a gente faz pra te achar? Fala pra gente. Pelo Twitter, né? Remy Lima, @RemyLima. De vez em quando ele manda a gente dar um follow nele, não? Beleza. Eu vou te adicionar. Seleção. Você quer que eu te Também tem o meu novo? blog, né? indiretasquasdiretas.com. E lá tem o que eu penso. Ó, é perigoso. Vixe, é perigoso. quero dar uma pessoal. olhada. A censura tá aí em cima. Sandra, como é que é pra te achar? Pode ser lá pelo Twitter mesmo, né? Sempre tô lá lendo, interagindo com os colegas, @Sandra do Mauro. Mauro, meu marido, tá? um abraço, Mauro, pra você, famoso. Se você não der esse abraço, ele Vai ficar sério aqui. E Flávio, pra te achar? Da mesma forma, eu acho que o Twitter hoje é uma ferramenta bacana. Eu resisti por muito tempo, agora estou no Twitter, até porque não tem outra alternativa. E agora está falando muito. Falando muito, tentando, né? Tem a gente jeito, tenta nos horários. 140 O bom é que assim, em qualquer né? lugar você tá lá, mas a gente consegue. É o papel do comunicador. Pra mulher é muito difícil isso, hein? É difícil. né? @Flávio Soares, _, então é fácil também. A gente pode trocar bastante ideia. Lá, por DM, a gente consegue trocar umas ideias. Aquilo que não pode expressar Não no pode Twitter, na a gente consegue timeline, vai falar. no DM. Beleza, Isso é muito normal. obrigado mais uma vez. Prazer foi Muito meu. bom, com certeza. Nossa, estar com agradeço. vocês aqui. Pois é, não, a gente vai, vamos continuar, viu? Compromisso, hein? Família, tem muita assunto. Compromisso. Eu queria ter falado hoje ainda dos desenhos animados, Tom e Jerry e tudo mais, que era, né, porrada. Você que já era escrevi bigode lá na no meu cabeça Twitter toda. assim, me deu uma saudade, tipo assim, enquanto isso, na sala de justiça. Eu não escreva essa coisa de saudade, porque aí revela mesmo, não tem jeito de Nossa, revelar. eu sou uma saudosista. É melhor não. Mas fica daqui, a gente se encontra a próxima vez que a gente puder falar um pouco mais. Até mais. Canal da Gente. Ver de perto o planeta.